antes de ser um bom, como você falou, o advogado fala muito, você tem que ouvir muito bem. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu faço para o meu cliente quando eu entro na reunião, ó, me conta a sua história desde o começo. Ouço tudo, crio um rapport, tudo certinho. Eu vejo que existem algumas regras universais que muitos advogados desconhecem, né? Algumas regras como, não sei se o doutor já ouviu algo assim, mas eu já ouvi muito o pessoal falar na parte de vendas assim: falou, perdeu. Quem fala, perde. Falou demais, perdeu o negócio, né? E o advogado muitas vezes não para de falar por medo de ser rejeitado. Ele faz a proposta ali e ele continua falando do diferencial dele, de que ele fez um curso no exterior e tal, e equipe e tal. E quanto mais ele fala, mais ele vai criando objeções que não existiam na cabeça do cliente. Talvez o cliente já estava pronto para contratar e ele puxou tanto assunto, tanta coisa, que agora eu vou ter que pensar. Ele estava pronto para assinar a procuração e aí fala: bom, agora eu vou pensar certinho. Porque o cliente não fala isso, né? Mas, poxa, senhor advogado, você falou algumas coisas aqui que agora me fizeram pensar, ou você não falou com tanta confiança e agora eu fiquei inseguro, né? A insegurança é contagiosa, né? Porque o advogado muitas vezes fica falando para não dar tempo do cliente dizer o não, de não ser rejeitado, né? E até outra lei também de vendas, já vou fazer uma pergunta para você, é que também ninguém vende aquilo que compraria, né? Muitos advogados têm insegurança na hora de passar um honorário. Por exemplo, vai cobrar 10 mil. Beleza. Ah, não, mas 10 é muito. Não é tão difícil assim. Eu não vou gastar muito tempo. 5 tá bom. Beleza. Aí o advogado faz a proposta ali de 5 mil de honorários. O cliente fala: ó, 4. 4 pra gente fechar agora. Tá fechado? Sim, senhor cliente. Tá fechado. Cedeu ao que o cliente pediu. Beleza. Então, já que 4 tá fechado, eu vou te pagando 1.000 por mês. Pode ser? Poxa, já que eu já aceitei. Ah, tá bom, pode ser. Não, beleza. E a primeira, eu só vou terminar uma reforma lá, e aí daqui 90 dias a primeira, pode ser? Puxa, já disse um monte de não, né? Ele que tá aplicando o método socrático, né? O cliente que é um ótimo vendedor, e o advogado aí tá tomando uma surra porque tá na frente de um vendedor do outro lado ali, né? Você percebeu, conversando com outros colegas, que muitas vezes eles não conseguem ter essa prática ali de melhores honorários, né? De cobrar bem pelos seus serviços, também por uma certa insegurança? Exatamente, Ian. O que eu entendo, já conversei com vários advogados e é basicamente isso. Tem a tabela da OAB, né? E nós temos que seguir. Só que o que acontece? Muitos advogados eles não fazem uma boa qualificação do cliente hoje. O que eu faço aqui? Vou falar aqui, eu ia falar SDR, mas eu vou falar, eu tenho um pré-vendas aqui, uma assistente, que ela faz a qualificação. Então, trazendo para a de família. Um exemplo, um divórcio. Quando chega para mim, eu já sei se as duas partes trabalham, com o que eles trabalham, onde eles moram, e ainda se eu tiver um tempo, eu entro nas redes sociais dele, para ver o padrão de vida, entendeu? Então, eu consigo trabalhar muito bem em cima disso. Poucos advogados fazem essa qualificação antes. Então, o que acontece? Se eu sei, um caso aqui que eu tive hoje de manhã, uma reunião, que era um engenheiro e uma dentista, eu sei qual o padrão de vida deles e eu sei até quanto eu posso cobrar. Agora, um exemplo, se é uma pessoa que é mais humilde, um exemplo, só um porteiro e, sei lá, uma dolar, logo, é bem óbvio que eles não vão conseguir pagar a mesma coisa. Então, antes de ser um bom, como você falou, o advogado fala muito, você tem que ouvir muito bem. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu faço para o meu cliente quando eu entro na reunião, ó, me conta a sua história desde o começo. Ouço tudo, crio um rapport, tudo certinho. E aí sim, baseado no que ele me fala, mais as perguntas de qualificação que eu faço no começo do atendimento, eu consigo gerar. E é bem o que você falou mesmo. Eu passo meu preço e deixo ele falar. Ah, tá caro, tá? Como você pode me ajudar? Eu nunca dou a oportunidade, não. Posso fazer em 10? Eu falo, ó, um exemplo assim, tá? Posso fazer em 10 ou em 10? Eu não consigo. O limite do meu escritório é tanto, porque o advogado tem que levar o atendimento, não o cliente. Foi bem, você pontuou muito bem isso. Muitos advogados deixam que o cliente faça o atendimento. O próprio cliente se vende. Ele tá É. lá, ele pagou quanto ele quis, pagou do jeito que quis. E esses clientes que fazem dessa forma são os que te dão mais trabalho. Você pode ter certeza. Esse cliente que ele veio, ele conduziu o atendimento, ele vai te ligar, vai querer falar só com você. Aqui que eu faço? Quando eu fecho o contrato, eu falo, ó, eu tenho uma equipe aqui que é especializada. E eu fico aqui na parte das reuniões,
Se você precisar uma reunião, for alguma coisa urgente, você liga, agenda uma reunião comigo, porque senão vira bagunça. A vida do advogado já vira uma bagunça. Já é com esses tribunais, né, que não dão muito trabalho. Então, se você não tiver um controle do atendimento, do script de venda, ter um pré-venda ali qualificando e trazendo já bem mastigado para você, você não vai conseguir ter ótimos resultados. Por quê? Porque você está à deriva ali. Você está à deriva. O cliente vai chegar, o cliente não sabe quem é você não sabe o que o cliente faz, você não sabe o que o cliente quer. Então, uma reunião que pode demorar 30 minutos, você acaba levando 2 horas. Então, que nem eu já falei, tempo é dinheiro. Meu tempo aqui é precioso. É a hora mais cara do escritório, é a minha hora. Então, eu não posso perder tempo com isso. E muitos advogados não estão ligados nessa parte ainda. Voltando para o que você falou, você tem que entender o que seu cliente quer, entendeu? Se, a partir do momento que você sabe isso, eu sei que ele quer um divórcio, eu sei que ele tem 2 filhos, eu sei que ele tem uma casa em tal lugar, que tem que partilhar isso, e eu falo, o meu preço é tal. E você vem com uma grandeza tão grande, assim, que você consegue falar tão bem para o seu cliente, que você acaba encantando ele. Tem outro livro também, que é a Disney Modo de Encantar, também é bem legal. Quando você consegue trazer essa clareza para o seu cliente, sem falar muito, por quê, Jean? Os clientes que eu fecho, o maior ticket aqui, eu pouco falo do direito. Porque direito, ele está me contratando para isso. Então, você tem que trazer outras coisas para ele, entendeu? Quando o advogado ele foca muito em falar só o direito, ele acaba se perdendo. Foi exatamente o que você falou. E às vezes um cliente que está pronto para fechar, ele acaba retraído. Porque por culpa do próprio advogado que quis mostrar um pouco mais do que era necessário. Então, é sempre assim. Passou o preço, espera. Se ele falar que não, depois faz um follow-up. E assim vai indo. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!